Alguns anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e eu tive um conflito com um dos meus colegas de trabalho. Eu fui na sala do meu diretor na época e comecei a falar sobre esse colega de trabalho. Antes que eu concluísse a primeira frase, ele olhou para mim e fez assim: para aí. Fulano, vem aqui. E chamou o meu colega de trabalho, sobre o qual eu estava falando dele. E aí ele falou: fulano, fecha a porta da sala, nós vamos sentar aqui. A Marta está me trazendo uma questão conflituosa entre vocês e nós vamos ficar aqui até que vocês possam resolver esse conflito. Ninguém sai da sala até que vocês resolvam o conflito. Fica aí que eu quero te contar o desfecho dessa história e o que isso mudou na minha carreira e no meu trabalho. Gente, como eu estava contando para vocês, quando nós nos assentamos, esse meu diretor olhou para o meu colega e falou: fulano, a Marta tá me dizendo isso, até onde eu tinha dito, né? O pouquinho que eu tinha dito para ele. E o nosso problema é que eu já tinha pedido para esse colega por 5 vezes um relatório que eu precisava, ou melhor, eu dependia desse relatório para fazer uma entrega para um cliente interno na empresa que eu trabalhava. E esse colega não me entregava o relatório, então eu fui reclamar para o meu diretor. E aí, quando o meu diretor, né, colocou a gente ali frente a frente, esse colega reclamou e falou: Marta, eu já te falei que eu vou te entregar o relatório, mas eu tô super ocupado, eu não consigo fazer o relatório. E aí a gente começou a discutir: mas eu já te falei que se você não me entregar o relatório, eu não consigo fazer a entrega para o cliente que tá atrasada. Era um cliente interno, mas era super importante a gente fazer a entrega. Num dado momento, o nosso diretor parou a gente e falou: pessoal, vocês têm consciência de que vocês têm o mesmo objetivo? Naquele momento a gente ficou meio em silêncio, a gente olhou um para a cara do outro assim, meio do tipo: não, a gente não tem o mesmo objetivo. A gente estava com raiva um do outro naquele momento, e inclusive com raiva do diretor que estava nos expondo, né, no nosso ponto de vista naquele momento. A gente foi conversando e ele perguntou para nós: vocês não estão conseguindo perceber que vocês têm o mesmo objetivo? Pois é, eu quero dizer para vocês, vocês estão aqui para atender os clientes internos e vocês não estão conseguindo alinhar as entregas de vocês. O que eu quero que vocês aprendam a partir de agora é a trabalhar juntos. Vocês precisam entender que vocês são um time. E vocês vão assumir o projeto novo, que era um projeto que a gente tinha que desenvolver, juntos, sobre a minha gestão. E nós ficamos muito bravos naquele momento. Mas foi, gente, o momento em que eu mais aprendi a trabalhar em time. Porque aquele nosso diretor, ele tinha uma clareza muito grande. Ele não admitia que nós falássemos mal uns dos outros. Ele não admitia que a gente falasse do colega na lanchonete da empresa ou para outro colega de trabalho de outra área. Se ele ficasse sabendo, ele nos chamava e automaticamente ele corrigia aquele comportamento e ele orientava o novo comportamento. O que eu quero deixar para vocês disso tudo que eu estou dizendo aqui? Ali, gente, eu entendi o valor do trabalho em equipe verdadeiro. Trabalhar em equipe não significa necessariamente que a gente vai amar uns aos outros. A gente vai ter afinidades com algumas pessoas e com outras não. Mas trabalhar verdadeiramente em equipe significa que a gente precisa ser o máximo produtivo juntos. E quando a gente se permite falar mal do colega, expor o colega para outras pessoas, a gente está projetando o que está dentro do nosso coração a respeito daquele colega. E quando a gente fica projetando isso o tempo inteiro, a gente reduz muito a nossa performance quando a gente depende do colega para um relatório como era o do meu caso. Então, quando você estiver diante da rádio peão aí na tua empresa, na tua equipe, a sua atitude deve se parecer bastante com a do meu diretor. Não permita que isso aconteça. Quando você permite que um colega fale do outro e principalmente que um colega de trabalho da tua equipe chegue na tua sala e você ouça ele falar mal de um colega, né, de um par dele, você está dizendo: aqui a gente aceita esse tipo de atitude. Por isso, você precisa cortar isso na raiz, como fez esse meu diretor.
ele me ensinou lealdade. A gente não precisa amar para ser leal, gente. A gente não precisa ser os melhores amigos para ser leal. A gente precisa entender que nossa performance vai ser profundamente impactada pelo nível de lealdade que a gente tem uns com os outros. Tem uma frase do Stephen Covey que eu amo, que ele diz o seguinte: a gente precisa ser leal aos ausentes. O que significa isso? Aquele colega que não está no momento não deve ser assunto da gente, a não ser que a gente tenha coisas muito boas a dizer sobre ele, porque aí nós estamos vibrando na direção dele coisas muito boas. O que você achou dessa atitude? Tem gente que acha essa atitude um pouco radical. Eu particularmente tive nessa atitude a mudança e uma influência no que eu sou como profissional e no que eu ajudo os meus treinandos, os meus coaches no dia a dia. Apesar dessa história ter mudado a minha vida e a minha carreira, gente, eu quero te dar aqui 3 pontos de atenção. No meu caso, esse líder que eu tive, que foi um líder para a minha vida, era uma pessoa que tinha com a gente muita abertura, muito respeito da nossa parte para ser tão cirúrgico quanto ele foi ali conosco. Mas se você ainda não tem esse nível de liderança com o teu time, você precisa ponderar para que você não feche a porta de informações muito importantes que precisam chegar até você. Uma forma de ponderar, gente, é o quanto o teor dessas conversas é diferente. Algumas vezes as pessoas te trazem, de fato, situações importantes que precisam ser mudadas, situações inadequadas do colega que precisam ser tratadas por você. E isso sim precisa chegar até você, esse teor de informação. Por isso a abertura que você vai ponderando com o teu time é tão importante, né? Então cuidado para não tomar uma atitude como essa do meu diretor, que é desse meu ex-diretor, que é uma super referência para mim, para que você não feche portas de informações que precisam chegar. E observe então o teor dessas informações, o quanto elas são importantes para o crescimento do time, para o alcance dos resultados, para a melhoria da performance, e não para falar mal, né, de um colega. Isso sim são coisas que você precisa então, no terceiro ponto, tratar muito pontualmente. E aí, faça uso de feedbacks claros. No caso desse meu colega, quando o nosso ex-diretor nos chama, ele queria uma coisa muito objetiva conosco, que era nos ensinar a trabalhar em equipe, dificuldade que eu e esse colega tínhamos na época. Logo na sequência disso que aconteceu tudo com a gente, né, disso tudo que aconteceu, ele chamou o nosso colega, esse meu colega, e tratou esse problema da entrega, que era uma deficiência desse colega. Só que ele não fez isso na minha frente, ele fez isso individualmente lá com o meu colega. Então essa é uma dica que eu dou para você também, que foi fundamental para nós mantermos o respeito entre nós. Existem questões que sim, precisam ser tratadas por você e você precisa pontualmente chamar alguns colaboradores do seu time e trabalhar essas informações que chegam até você, visto que nem sempre você vai estar tão perto do teu time observando todos os acontecimentos, né? Algumas informações vão chegar até você, mas essas informações precisam ser tratadas por você. O que você acha dessa história, né? O que fica para você disso tudo? Ela faz sentido? Você já passou por uma experiência como essa? Conta aqui para nós, estou muito afim de saber. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais. Tem muita coisa boa aqui.